Bom dia a todos. É com muita honra que, pela segunda vez, pelo segundo ano consecutivo, tenho a alegria de iniciar esse evento da Conferência Cidades Verdes, o Futuro da Água. Muito obrigado pela presença, vice-governador Tiago, demais membros da mesa, minha querida Aspásia, que também, pela segunda vez, estamos aqui juntos, né? E André Esteves, que é o grande articulador desse evento. É com imensa satisfação que iniciamos a Conferência Cidades Verdes 2023. Ao longo desses 2 dias de evento, teremos a oportunidade de aprender com especialistas de grande renome e debater sobre o futuro da água e da energia. 54% da população mundial vivem em cidades e a tendência é que esse número chegue a 66% da humanidade até 2050, como mostra o relatório da ONU Perspectivas de Urbanização Mundial. Hoje, o tema central será o futuro da água. Quando paramos para refletir sobre o meio que nos rodeia, é inevitável o reconhecimento da água como um recurso vital para a vida, para as pessoas e para os negócios. Com o agravamento das mudanças climáticas, temos o aumento da frequência e intensidade dos eventos extremos, como secas e enchentes, que estamos vivendo nesse momento no nosso país. Como já temos vivenciado, tanto a falta de água como os excessos dela pode causar grandes transtornos nos centros urbanos. Diante disso, os governos locais, o setor privado, a sociedade civil organizada devem unir esforços para desenvolver soluções inovadoras a fim de planejar melhor as cidades e reduzir suas vulnerabilidades. É fundamental que haja uma gestão eficiente dos recursos hídricos, dos sistemas de drenagem e dos resíduos sólidos para evitar as situações de emergência e desastres de aglomerados urbanos. O saneamento básico tem um papel fundamental na sociedade. Água potável, esgoto coletado e tratado significam melhor qualidade de vida, preservação do meio ambiente e melhoria dos índices de saúde. No Rio de Janeiro, a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário contemplou 48 municípios fluminenses, totalizando investimentos da ordem de 30 bilhões de reais, com o objetivo de universalizar os serviços até 2033. Por fim, é importante lembrá-los que água não é apenas um recurso natural, mas um bem comum. A forma como cuidamos dela agora terá um impacto direto na geração atual e nas gerações futuras. Agradeço a todos pela presença e desejo sucesso nesses 2 dias de evento, que possamos discutir e aprender sobre essa temática tão importante em nossas vidas. Muito obrigado a todos. Bom seminário para todos. Muito obrigado. Ouviremos a seguir a socióloga e pesquisadora da UFRJ e decana do Cidades Verdes, senhora Aspásia Camargo. Bom dia a todos e todas. É uma alegria vê-los aqui, essa sala cheia, vibrante, e eu me permitiria dizer que vocês são o nosso colegiado, né? Aquele colegiado que vai ouvir, que vai avaliar, que vai julgar, que vai combater e proteger as cidades verdes, que é isso que meu querido amigo Alfredo Serquis pretendia quando ele abriu
essa série de debates que agora André Esteves está prosseguindo com esse trabalho e aprofundando o trabalho. Eu vejo a casa cada vez mais cheia, as pessoas cada vez mais qualificadas para discutir esse tema, que é o tema talvez mais crucial desse nosso quartel de século. A água foi crescendo como um tema preocupante para todos nós, mas ela, na origem, é o nosso encantamento, é a nossa paixão. Eu não vou falar sobre isso agora, eu vou falar daqui a pouco, mas eu queria saudar aqui o nosso vice-governador, que tem sido um fantástico defensor da água e do meio ambiente. É um prazer enorme tê-lo aqui, Pampolha, porque todo o Rio de Janeiro vê na Secretaria de Meio Ambiente uma liderança importante do nosso Estado, que você vem desempenhando com grande brilho e, sobretudo, com grande paixão e fidelidade. Então, isso eu quero agradecer a você, como a minha querida Ana Haste, que tem sido incansável. Eu vejo aqui o Firmino, que sabe tudo sobre saneamento. E, sobretudo, eu queria saudar aqui Mauro Viegas, que é o nosso decano, né? Isso aí é capitanias hereditárias. Era o pai que foi o primeiro a montar aqui a Lei de Recursos Hídricos. O Rio de Janeiro precedeu o Brasil nessa iniciativa e Mauro vai na mesma linha, ele nos convoca aqui para fazer as cidades mais verdes. Eu sei que não é fácil, né? E é por isso que nós estamos aqui. Então, eu queria saudar a todos e desejar a todos nós um grande seminário de 2 dias, que vamos, sobretudo, responder o desafio do André, que o futuro da água e da energia, mas eu vou propor a vocês uma coisa um pouquinho diferente. Água é energia, é a fonte primeira da vida. E é para isso que eu convoco vocês todos para essa reunião e desejando muito sucesso aí no nosso debate. Obrigada. Com a palavra agora, o presidente da SEDAI, senhor Aguinaldo Balon. Vamos para trás. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui a todos os presentes, participantes da mesa, doutora Aspásia, doutor André Esteves, Mauro Viegas, nosso vice-governador Tiago. Dizer que para a SEDAI é muita honra a gente participar do evento, patrocinar eventos como esse que possibilitem uma discussão profunda acerca do tema da água, do abastecimento, da sustentabilidade. E hoje a gente fala aqui um pouco, especialmente o dia sobre água e também sobre energia. Dizer que o nosso papel, o papel da SEDAI, pós-processo de concessão, passou a ser a responsabilidade pelo fornecimento de água de forma a abastecer as concessionárias, distribuindo água para todos os habitantes aqui da região metropolitana, cerca de entre 12 e 13 milhões de pessoas, e aí o nosso compromisso com a segurança hídrica. E aí a segurança hídrica, ela não se conecta só com a ação da SEDAI. A segurança hídrica, do ponto de vista da SEDAI, é a gente conseguir fazer a captação de maneira consistente, com a quantidade suficiente, tratar essa água de maneira adequada e entregar para a população. Mas para que a SEDAI faça a captação, a gente precisa ter um meio ambiente sustentável, um meio ambiente que nos possibilite fazer a captação de água. Então, aí nossa preocupação também em ter um meio ambiente sustentável, ecologicamente preservado. E este debate ele não se faz só dentro da SEDAI, se faz com a sociedade civil, se faz com todos os atores que, de alguma maneira, intervêm nesse meio ambiente. E aí, de tudo que a gente vai falar aqui hoje e amanhã, eu queria chamar a atenção para uma questão que eu, inclusive, estava conversando ali fora, que é a exclusão social. Quando a gente fala em meio ambiente, necessariamente nós estamos falando da intervenção
dentro de uma cidade, nós estamos falando em coleta de resíduos, por exemplo, se a coleta de resíduos ela vai ser seletiva ou não seletiva, num determinado ponto da cidade, em outro, atravessando a rua, ou 500 metros depois, nós temos lugares na cidade que sequer coleta de resíduos tem, que sequer condições de saneamento tem. Então, se a gente quer pensar num ambiente sustentável, em cidades verdes, a gente precisa incorporar na nossa ação, em todo o nosso planejamento, sempre ter a visão de que, sem uma sociedade um pouco mais justa e olhando para os indivíduos como indivíduo mesmo, porque estávamos comentando, inclusive, como as concessões aqui no Rio de Janeiro, a gente passa por problemas, inclusive, de estruturação. Por quê? Porque uma parte da população não tem acesso regular à água, não tem acesso regular à energia, e não é porque não queira ter acesso, porque não tem condições de pagar. Se a gente considerar que nós temos uma quantidade imensa de pessoas que sobrevivem de Bolsa Família, em sã consciência, quem sobrevive de Bolsa Família, como tem condições de pagar ainda que seja uma tarifa mínima de água, de luz, de telefonia. Então, ou a gente compreende que esse conjunto de pessoas, eles estão fora e não têm condições de pagar por aquele consumo, e inclui eles já na modelagem inicial da concessão e reconhece essas pessoas como cidadãos que precisam do consumo, ou a gente nunca vai ter uma sociedade um pouco mais justa, ou sequer uma concessão que pare de pé lá na frente, porque isso vai pressionar o tempo todo as concessionárias para que elas estão fornecendo um serviço e não estão recebendo por ele. Então, assim, acho que esse viés sobre o quanto a exclusão social intervém no meio ambiente, e aí intervém também de todas as maneiras, porque a partir do momento que a pessoa não tem condições, não tem educação formal adequada, não tem condições de uso regular dos meios naturais, da água, da energia, e não tem a consciência de como aquilo impacta devidamente no meio ambiente, nós não vamos conseguir construir, óbvio, tem um monte de outras discussões que nós vamos fazer aqui, mas eu queria chamar a atenção para isso, que a exclusão social ela precisa permear as nossas discussões sempre, em todo e qualquer planejamento. Do ponto de vista da SEDAI, quando a gente reforça o nosso sistema de produção, a nossa capacidade de entregar mais água, estamos agora desenvolvendo, em fase de construção, da nova Itaguandu, voltada e pensada desde lá de trás para produzir água justamente para uma população que menos acesso tem, onde tem, até por conta da conformação do território, foi se expandindo sem com que as redes pudessem chegar de maneira adequada, então é onde a gente tem mais problema de distribuição, e aí a nova Itaguandu ela tem esse viés de tentar trazer para essa população um abastecimento um pouco mais regular. Então é isso, gente. Bom evento para todos. Queria dizer que a SEDAI ela vem após o processo de concessão, ela vem nesse papel, esse binômio, sustentabilidade e tecnologia, buscando dentro após o processo de captação, a gente ter consistência nos nossos processos de produção, garantindo a quantidade, garantindo a qualidade para que o abastecimento humano ele ocorra de forma regular. Bom evento para todos. Convidamos agora para sua mensagem o diretor executivo do Instituto Onda Azul e coordenador geral do Cidades Verdes, senhor André Esteves. Bom dia a todos. A minha fala é uma fala de agradecimento. Queria agradecer ao vice-governador e secretário de Estado de Ambiente, Thiago Pampolha, pela honra de tê-lo na abertura desse evento. Queria me dizer, doutor Mauro, que eu me sinto em casa, porque é a 13ª conferência que o Instituto Onda Azul realiza em parceria com a Firjan, a 8ª edição do Cidades Verdes e mais 5 edições do Rio Clima, que é um selo que discute as mudanças climáticas. Queria agradecer ao presidente da SEDAI, Aguinaldo Balon, que pelo 2º ano consecutivo investe num patrocínio para que esse evento possa ser realizado. E queria agradecer a Aspásia, que é uma conselheira, a decana do Onda Azul, e que tem ajudado fortemente na realização do texto base, que é orientador da nossa discussão.
Queria dizer que o Cidades Verdes é uma ideia de uma mente brilhante chamado Alfredo Sirquis. Quando fui trabalhar com o Sirquis em 2010, ele disse: nós precisamos fazer uma conferência para discutir as cidades verdes. Ela precisa ser multissetorial, ela precisa tratar de mitigação, adaptação, financiamento, ela precisa estar conectada com todo o contexto do desenvolvimento das cidades sustentáveis, pelos documentos que são envolvidos, e precisa envolver os governos, a sociedade civil, a iniciativa privada, a academia e a mídia, numa linguagem que fosse possível e de fácil entendimento para que a sociedade civil pudesse reverberar e pudesse fazer o efeito multiplicador de toda essa discussão que é feita dentro desse ambiente. E então, Sirquis, apaixonado pelas cidades, falou: a gente precisa organizar isso. E assim começou a primeira edição, no final de janeiro de 2011, aqui nesse palco, e a gente começou a trabalhar isso, e isso veio num crescente, e a gente veio conseguindo a cada edição agregar valor, trabalhando a dimensão da sustentabilidade com as pautas mais contemporâneas de todos os temas que surgiam dentro desses eixos que são fundamentais pilares do Cidades Verdes: água, saneamento, mudança climática, energia, mobilidade urbana e resíduo. Num contexto de valorização das cidades verdes sustentáveis, alinhado com o que tinha de melhor dos especialistas e palestrantes que estariam disponíveis a fazer esse processo. Toda a edição do Cidades Verdes começa com um documento chamado Texto Base, que é o orientador de todas as nossas ações, e a partir dali um trabalho de pesquisa para a gente estar conectado para que possa ser apresentado numa edição, uma pauta contemporânea, que a gente possa estar discutindo sobre as coisas que estão acontecendo e a dimensão de um futuro recente. Em 2020, o Sirquis passou por uma outra dimensão e surgiu um desafio enorme para a gente, Tiago. Afinal, como que a gente segue isso? Porque a chispa criativa e a pauta era toda produzida por ele nessa conexão. E a gente, então, ano passado, retomou, pós-pandemia, aqui nessa casa também, uma edição comemorativa de 10 anos de realização, onde a gente incluiu não só o desafio do desenvolvimento sustentável nas grandes cidades, mas um alinhamento com as melhores práticas ESG e Agenda 2030. E a gente fez uma edição histórica, e a gente, então, só foi possível realizar porque, a partir desse momento, a gente se conectou, criou um conselho consultivo do texto base, e a gente desenvolve o trabalho que começa assim, né? Então, essa realização de hoje começou em março, quando a gente começou a discutir quais temas que a gente ia trazer para essa discussão, quais seriam os atores que a gente iria envolver, e aí eu fico muito orgulhoso de estar aqui nessa abertura dessa edição histórica, porque é a edição em que a gente tem o maior número de palestrantes envolvidos, o maior tempo de duração, 2 dias completos, 8 mesas, 8 painéis muito potentes, que vão do futuro da água até o financiamento da energia, que é a mesa que encerra o evento no dia de amanhã. Nós estamos sendo transmitidos ao vivo, cobertura em tempo real, e isso tudo só é possível porque a gente conta com uma rede de colaboradores que se empenham, que se mobilizam, que se disponibilizam a interlocuções para que isso tudo aconteça dessa forma. Não seria possível sem a parceria da Firjan, que é o nosso espaço que recebemos as pessoas, não só pela infraestrutura, mas também pela concepção técnica. Desde o primeiro momento, aqui a equipe da Firjan participa na estruturação do texto base, orientando, compartilhando. Quero fazer um agradecimento especial aos patrocinadores dessa edição, a SEDAI, a Eletronuclear e a CEMOV, a Federação de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro. Um agradecimento aos apoiadores institucionais que reverberam, que apoiam, que multiplicam as informações, a COP da UFRJ, nossa parceira também desde a primeira edição,
a ANAMA, Associação dos Municípios de Meio Ambiente do Brasil, o ICLEI e o C40, que dão apoio na estrutura e ajudam a gente a chegar a pessoas interessantes para estarem na palestra. Também agradecer a parceria de mídia que temos com a Band News FM e com o Grupo Dia de Comunicação, que permite com que o que seja tratado aqui seja multiplicado, porque quanto mais pessoas acessarem essas informações, mais a gente contribui para o desenvolvimento do trabalho acontecer da melhor maneira possível. Desejo a todos 2 dias intensos, muito fluido de informação, dizer que a equipe do Instituto Onda Azul trabalha com muito afinco, tem muito orgulho, e esse momento para a gente é um momento super especial de celebração, quando a gente dá início a esses trabalhos aqui, tá bom? A gente, então, começa esse dia de hoje com essa agenda, que continua amanhã, e a gente agradece a todos por essa possibilidade. Eu queria encerrar com 2 questões. A primeira, citando uma frase do Siquis, que ele dizia que as cidades são a natureza transformada, para o bem ou para o mal, e que esse evento contribua para que essa transformação aconteça para o bem, uma fonte de transformação para o bem. E queria pedir licença a todos para dedicar essa edição a 2 pessoas muito importantes por essa realização. O primeiro é o Alfredo Sirquis, né, que é o pai dessa iniciativa, e, em segundo lugar, a minha mãe, Maria da Penha Esteves, que partiu há 20 dias e que me deu força para estar aqui realizando esse evento. Muito obrigado. Fará uso da palavra neste momento o vice-governador e secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, o senhor Tiago Pampolha. Bom, queria agradecer muito o convite. Eu acho que é um evento dessa relevância, dessa magnitude, reunindo líderes, pessoas que fazem a diferença nos seus ofícios, no dia a dia. Citando aqui minha querida Aspásia, cumprimento todas as mulheres presentes, cumprimentando o André, né, cumprimento todo o grupo Onda Azul. Queria agradecer muito também o convite, Mauro Viegas, obrigado pela gentileza, estarmos aqui mais uma vez na casa que, além da Casa da Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro, também é a casa de grandes debates que trazem para nós aí um farol de oportunidades. Cumprimentar meu colega, meu amigo Aguinaldo Balum, presidente da SEDAI, e a todos presentes aqui, minha subsecretária Ana Aste, Firmino, né, tantos amigos, Leonardo, todos os amigos aqui que a gente pôde perceber que está conosco nesse incrível evento. Dizer da alegria de poder estar aqui. Acho que é um evento oportuno, que acontece num momento decisivo e que traz um tema que deve ser central em toda tomada de decisão, que deve ser central em qualquer governo, e, sem dúvida nenhuma, na iniciativa privada. Quando a gente discute na sede do Instituto Onda Azul, Cidades Verdes, nós falamos do planeta, mas olhando muito concentradamente para o Rio de Janeiro. Nós vivemos essa realidade. O Rio de Janeiro que está concentrado, que está imerso na Mata Atlântica, um estado que é cercado de mananciais, de recursos hídricos infindáveis, até uma palavra perigosa de usar, porque nós estamos observando o que está acontecendo no Amazonas, o Rio Negro, infelizmente, secando, é uma realidade que a gente não quer que aconteça conosco, então nós precisamos enfrentar, né, com todos os mecanismos que nós podemos lançar mão. Eu acho que esse enfrentamento nasce de debate, de organização, planejamento, de pesquisa e desenvolvimento, inovação, nasce, sem dúvida nenhuma, do que
nós fazemos enquanto Estado, que é a governança, regulação e parcerias, e ação. Nós estamos na década da ação, Aspásia. E é hora de fato, arregaçar as mangas. É claro que a gente precisa desses ambientes de discussão ampla, de oitiva da academia, dos especialistas, de debate sério, franco, verdadeiro, dos nossos desafios de curto, de médio e de longo prazo, se é que o longo prazo é viável, né, mas a gente precisa desse planejamento, desse horizonte de debate, mas com foco na ação, porque nossos dias, né, estão, de fato, contados. Nossos dias estão realmente se encaminhando ao fim. É uma frase dura, difícil de ouvir, muito mais difícil ainda de falar. Mas, se nós não encararmos isso com realidade, e não constranger a sociedade, se a gente não realmente vocacionar as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso debate com esse enfoque, nós não vamos conseguir reverter a realidade que nos impõe as mudanças climáticas. Eu acho que esse evento traz muito essa natureza. A oportunidade da gente ouvir, de que a gente possa debater, discutir, aprender e, sobretudo, buscar informação para que a gente possa melhorar, performar as nossas ações, conviver melhor com os nossos recursos hídricos e repensar a nossa existência humana. Eu poderia aqui estar trazendo inúmeras iniciativas do governo do Estado do Rio de Janeiro, né, que a gente pensa com muito carinho, trabalha duro para implementar, é um sacrifício para correr atrás de verba, de recurso, né, de colocar a coisa para funcionar, desde, né, de iniciativas que visam a resiliência urbana, como obras de macrodrenagem, limpeza e desassoreamento de rios, como o programa Limpa Rio, passando por educação ambiental, um programa pioneiro e gigante, que é o Ambiente Jovem do Estado do Rio de Janeiro, né, visando também a parte do debate e da escuta da sociedade, com a retomada do Fórum de Mudanças Climáticas, que o nosso governo teve coragem de fazer. Né. Hoje, o Fórum foi lançado há mais de 10 anos atrás, e nós não tínhamos o debate franco, verdadeiro, acontecendo, e agora nós retomamos isso. E até a estruturação do Plano de Segurança Hídrica do Estado, algo muito relevante, que orna um planejamento que envolve mais de 80 iniciativas, com cerca de 5,5 bilhões de reais em investimentos públicos e privados, que visam trazer planejamento para tudo que envolve água, enfim, as múltiplas ações, iniciativas e usos, que envolve os riscos associados à água, a oferta hídrica e a qualidade ambiental. Então, acho que quando o Estado lidera esse movimento de discutir segurança hídrica, de fazer o plano, de investir no plano e de receber da sociedade como um todo colaboração, nós desenvolvemos essa estrutura que funciona como um mecanismo de apoio à inovação, que funciona como um mecanismo de bom constrangimento, onde iniciativas poderosas que podem estar acontecendo mundo afora, nós podemos trazer para cá, replicar aqui para acontecer no Rio de Janeiro, aplicado e aderente à nossa realidade. Isso só acontece quando a gente tem esse planejamento. Então, eu poderia estar falando de todas essas iniciativas do governo do Estado, mas eu acho que essa temática traz para nós uma amplitude tão infindável de temas, né? Quando a gente fala de água, de energia, água no sentido de pensar ou repensar a agricultura, repensar a industrialização e a reindustrialização, o abastecimento humano, que foi abordado aqui pelo nosso presidente da SEDAI, e a questão da transição energética justa e que não pode ser relativizada. Eu acho que não tem
tempo suficiente para a gente trazer todos os ingredientes, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que precisa ser falado. Mas eu acho que é essa instância adequada para isso. A indústria sentada para ouvir e para falar. A população, a sociedade civil sentada para ouvir e para falar. O poder público também motivado, engajado e disposto a não simplesmente embalar soluções e enfiar a goela abaixo, mas está aqui para ouvir críticas, para ouvir demandas, para ouvir sugestão, para ouvir redirecionamento de rotas, para a gente poder acertar mais do que erra. Porque hoje, ninguém, absolutamente ninguém, no mundo em que a gente vive, frente aos desafios que nós estamos enfrentando, é dono da verdade. Nós precisamos ter a humildade de saber reconhecer as nossas fragilidades, as nossas fraquezas e a urgência do que a gente está trabalhando. Por isso, todos nós temos que ter o coração aberto e a mente aberta, né, para que a gente possa melhorar as nossas ações, seja no individual, seja no coletivo, seja na sociedade, seja nas grandes indústrias. Nós vamos viver grandes momentos no Rio de Janeiro e, portanto, grandes oportunidades. Nós receberemos no ano que vem um grande evento, que é o G20, luta empenhada pelo Estado do Rio de Janeiro, no momento em que cria a Autoridade do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, criando o selo Rio 2030, o Programa Rio 2030, que mobiliza o governo estadual para provocar o governo federal junto ao Itamaraty para buscar esse grande evento, que é uma realidade e que virá para dar farol em todas as iniciativas que nós temos, que precisam ser comunicadas, que precisam ser exponenciadas e que precisam de apoio internacional. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade e a potência que isso pode representar para o Estado do Rio de Janeiro em todos os aspectos, desde o aspecto econômico até a questão da sustentabilidade. Então, acho que esse é o momento da gente realmente se reunir muito, conversar muito, mas sempre com esse foco da ação, da luta, do trabalho duro, porque eu acho que é esse o grande diferencial que vai fazer com que a gente dê perenidade às nossas ações, que a gente deixe legado para as próximas gerações. O governo do Estado, né, está completamente de braços abertos para qualquer iniciativa. Qualquer iniciativa. Ontem, nós estávamos discutindo o programa Limpa Rio. Já estou encerrando, tá, gente? O programa Limpa Rio que, ao longo do ano de 2022, limpou mais de 400 rios no Estado. É só um recorte muito exemplificativo. E aí nós estamos investindo mais de 250 milhões agora para a gente evitar as inundações, evitar os efeitos das inundações. E, de forma pioneira, isso está sendo feito ouvindo a sociedade, ouvindo os comitês de bacia, ouvindo quem pode trazer expertise técnica para que a gente possa acertar esses investimentos. Isso é um exemplo do quanto é importante e sagrado que a gente está fazendo aqui. Porque nada adianta se eu estiver trancado no meu gabinete, junto com a minha equipe, desenvolvendo projetos, falando internamente. Eu acho que é necessário que a gente tenha essa mesa de diálogo, esse debate franco, para a gente poder realmente investir naquilo que faz sentido. E hoje nós temos mecanismos financeiros para isso. Eu falava de financiamento. Nós temos, por exemplo, para fazer um programa robusto de restauração e conservação, um mecanismo financeiro que é raridade no Brasil, que é o Fundo da Mata Atlântica. Nós temos que usar bem esse mecanismo, que é um mecanismo nosso, da sociedade civil, a Federação da Indústria conhece bem, e que a gente pode, bem usando esse mecanismo, trazer, né, um horizonte não só de restauração florestal, mas de um desenvolvimento verde para o país, gerando emprego verde, gerando oportunidade de pegada de carbono, gerando inúmeros enfrentamentos aos gargalos que nós temos na área da sustentabilidade, visando o desenvolvimento. Então, acho que nós podemos, a partir do Rio de Janeiro, transformar o Brasil com ideias,
com o trabalho e com aquilo que a gente já tem. Uma legislação extremamente audaciosa, né, que orgulha o país inteiro, que realmente faz a diferença no dia a dia do trabalho nosso aqui no estado do Rio de Janeiro e que inspira os outros estados, né, e Brasil afora, e que, sem dúvida nenhuma, em parceria, nós vamos conseguir avançar cada vez mais. Então, mais uma vez, saudar aqui a iniciativa, dizer que tantas vezes quantas o governo do estado for convocado, estaremos aqui para ouvir, estaremos aqui para falar, mas, sobretudo, para trabalhar juntos. Construir o estado do Rio de Janeiro de fato verde, de fato azul, de fato que olhe para os nossos recursos naturais, que pense ele de uma maneira planejada, organizada, razoável, e que apresente a emancipação econômica do nosso estado a partir do que a gente tem, enfim, de recurso natural, de legado, e que pertence a cada um de nós. Então, gente, muito obrigado pelo carinho, pela recepção, pelo tempo, e, sem dúvida nenhuma, vou acompanhar. Se não presencialmente, estarei de onde estiver ali acompanhando no YouTube, né, a continuidade dos debates, que, sem dúvida nenhuma, serão riquíssimas as informações para que a gente possa trabalhar cada vez melhor. Muito obrigado a todos, um excelente dia de trabalho. Agradecemos as mensagens e gostaríamos de convidar os componentes do palco para que se posicionem à frente para uma fotografia registrando a abertura da Conferência Cidades Verdes 2023.